Olá, como vão meus amigos? Tudo bem? Pois é, hoje, quinta-feira, nós já vamos nos vendo e nos preparando para o nosso encontro e a nossa prece de hoje. Sejam muito bem-vindos, que estejamos animados para esses minutos de fé, de devoção e também de doação de tudo aquilo que possa ser benéfico do ponto de vista vibratório, do ponto de vista fluídico, em favor de tantos e tantos milhões de necessitados que estão nos nossos países e em todos os demais, sobretudo nos lugares onde prevalecem as doenças, as enfermidades, os transtornos mentais e também a miséria, a pobreza e a guerra. São como que os cavaleiros do Apocalipse, trazendo para nós a ideia de um tempo que estava por vir e que está como que plenamente acontecendo, ocorrendo por agora. Que nós possamos estar unidos, abraçados, que tenhamos a oportunidade de, em oração, sermos úteis aos amigos espirituais que cuidam da humanidade terrestre, do rebanho de nosso Mestre Jesus, vivendo por aqui há muito tempo e, sobretudo, agora, experimentando as maiores dificuldades nos mais de 200 países da Terra. Que vocês tenham um pouco de água para que ela seja fluidificada, que vocês tenham os nomes de todos aqueles que vocês queiram que a espiritualidade ajude de uma maneira mais direta. Doentes, pessoas sofrendo, pessoas que morreram e que devam estar precisando da ajuda dos benfeitores. Na dúvida, coloquemos sempre todos os nomes que formos capazes de recordar. Nós nunca temos uma ideia um tanto melhor sobre como é a vida no mundo espiritual. E ela é muito mais difícil e sofrida para a imensa maioria dos que lá estão. E eles precisam muito da ajuda que as orações possam lhes trazer. Façamos a nossa parte, com toda a boa vontade, querendo que eles tenham tudo de melhor. Os encarnados e eles, os desencarnados, que um dia nós conhecemos em vida. Que o nosso Mestre Jesus nos dê toda a assistência na medida em que nós procuremos por Ele como o divino pastor de 22 bilhões, na verdade, de espíritos humanos, como nos ensinou Emmanuel no livro Roteiro, no capítulo Grande Educandário. A imensa maioria do outro lado, uma grande parte do lado de cá, e todo esse conjunto vivendo expiações e provas, sofrimento, resultado das transgressões às leis divinas cometidas por nós na longa jornada de milhares e milhares de anos
restando para nós as expiações e as provas deste mundo, para que com elas possamos crescer, alcançar a evolução, o progresso e a libertação. Que a tarde e noite de hoje seja muito linda e proveitosa para todos, em todos os seus aspectos, e na medida em que estamos juntos, lembrando de Jesus, de Maria de Nazaré, de José da Galileia, de João Batista, dos apóstolos e discípulos, amigos e servos de nosso Senhor. Nos tornemos úteis, doando fluidos que sirvam de amparo a tantos e tantos precisando de ajuda em diversas questões: assistência, amparo, benefícios, cura, saúde e paz. Homens e mulheres, adultos e crianças, de todas as idades, ao redor do nosso planeta, centenas de milhares de cidades, nos 5 continentes habitados, onde se aglomeram, compondo as populações da Terra, espíritos imperfeitos, vivendo as suas lutas e precisando tanto desse amor, que através das orações possamos ver que se derramam destes céus maravilhosos, que a boa vontade, a ternura, a solidariedade trazem e são distribuídos em favor do mundo inteiro. Doentes de todas as enfermidades, pessoas com os mais variados transtornos mentais, tudo tão delicado, tão sofrido, precisando de assistência, tantos encarnados como os desencarnados vinculados a estes últimos. Obsessão, o maior flagelo da humanidade, por trás e no âmbito de todo tipo de sofrimento, envolvendo as doenças que geram tanto sofrimento na Terra. Aqui estamos, Jesus, com as forças que dispomos hoje, agradecendo o vosso amor, requisitando os benefícios dos céus para o mundo. O Espírito Santo, a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, a Assembleia Divina, a quem recorremos, suplicando ajuda para tantos bilhões que sofrem, resultado da ignorância, da desfaçatez, da crueldade, das escolhas tão mal sucedidas, com consequências desastrosas para si e para todos que lhe sofrem
as consequências. Que o nosso fluido seja o melhor, todos doando, contribuindo contigo, formando uma condição de ajuda que favoreça muitas pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas. Abençoa os lares, as crianças em todos eles, sobretudo os que vivem na pobreza, na miséria, a fome, a mortalidade infantil. E tantos países com populações inteiras devastadas por essa miséria toda. E são todos eles seres humanos iguais a nós. Abençoa, Jesus, os que vivem no umbral inferior, nas trevas e nas regiões abissais, mesmo sabendo que a maior parte terá que viver os rudes degredos reeducativos num outro mundo, bem longe daqui, onde terão novas oportunidades de fazerem lá o que não quiseram fazer na terra e também antes nem em Capela, nem em Sírios. Que o teu amor, como Cristo divino, possa favorecê-los na empreitada da recuperação moral, da qual estão a grande maioria tão distantes. Enquanto isto, que a terra continue acolhendo os simples, os humildes, os puros, os mansos de coração, mesmo doentes, mesmo aflitos, com as tuas bênçãos, tudo vai mudando e a terra, os acolhendo, vai se preparando para se tornar um mundo, iniciando o processo da regeneração. Que nossas moléculas sadias curem em tuas mãos, nas mãos dos benfeitores, daqueles que cumprem há tanto tempo os desígnios de Deus, em amor, justiça e caridade. Francisco de Assis, Bezerra, Eurípides, Dona Ivone, Pedro Ernesto, Dr. Lacerda, Francisco Thyssen, Aloísio de Castro, Miguel Couto, Felipe Pinel, Florence Nightingale, César Perneta, Isabel de Aragão, o Infante de Sagres, Jorge da Capadócia, Amália Domingos Soler, Meimei, são tantos os queridos amigos, fora os anjos, abençoando o mundo, protegendo os doentes, libertando-os do mal e abrindo as portas
dos céus que nos envolvem. Que possamos oferecer sempre o nosso melhor, as moléculas mais diferenciadas junto aos sentimentos de ternura, de fraternidade, cooperação, beneficiando os hospitais, seus pacientes e muito esse mundo espiritual tão doente pelas características das ovelhas do rebanho, ainda tão necessitadas de crescimento, de progresso, de amor. Muito obrigado, meus amigos, que possamos cuidar das vítimas das guerras que estão espalhadas pelo mundo todo. Sobretudo, a faixa de Gaza, toda destruída, a Cisjordânia, toda ocupada pelos malfeitores, gananciosos de Israel. O Líbano, Mianmar, o Haiti, a Síria, o Iêmen, a Coreia do Norte, a Somália, a Eritreia, Madagascar, a República Democrática do Congo, Uganda, Gabão, África do Sul, Etiópia, Nigéria, Líbia, Egito, Tunísia e Marrocos, Mauritânia, a África toda, de nossos irmãos, vivendo a maioria lutas gigantescas para a construção de uma vida confortável e digna para todos. Que o teu amor ocupe todos os espaços, trazendo a esperança, o progresso social, a saúde do corpo, a saúde da mente, da alma, do espírito. Vem, Jesus, reflorindo os caminhos, ensejando a libertação dos seres infelizes que tão frequentemente compõem a nossa humanidade, o teu próprio rebanho. Muito obrigado, meus amigos, por estarmos assim, mais uma vez juntos. Que todos sintam-se muito bem. Amanhã já é sexta-feira e nós vamos nos ver de novo e vamos abraçados fazermos a nossa parte, pensando de ajudar, mesmo que de uma maneira tão simples, mas em favor de todo esse sofrimento que existe no mundo. Cuidem-se bem, tenham todos uma tarde proveitosa, serena e uma noite bem estrelada, porque sob as luzes dos céus de Deus, em favor do universo, mas também pela população do nosso planeta Terra. Muito obrigado, amigos. Um bom descanso e até amanhã. Obrigado, queridos.